Os traumas da infância podem ter impactos significativos na vida adulta, afetando a saúde mental, física, os relacionamentos e como as pessoas percebem o mundo. Como minimizar os danos à nossa vida e às nossas relações? O médico psiquiatra Vicente Gomes é que responde a essa pergunta e a outras. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, Felipe, bom dia a você que nos acompanha. Como é que a gente faz para identificar que tem esses traumas? Primeiro é preciso observar mudanças de comportamento na criança, no adolescente. Começou a apresentar um padrão de irritabilidade, um medo excessivo, uma alteração no padrão do sono, até na própria alimentação, tá? Algo na escola que de repente tinha um bom rendimento e esse rendimento caiu, tá reclamando de sintomas físicos, dor, desconforto, sem ter nenhuma relação mais forte com algum problema clínico, tá? Agora, quando a gente percebe isso só na fase adulta, doutor Vicente, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de se relacionar e isso tem algum tipo de origem lá na infância ou em relacionamentos que a pessoa teve anos atrás, é um trauma que a pessoa pode carregar. Como é que ela identifica, como é que ela faz essa ligação entre esse comportamento atual e o trauma anterior? Primeira coisa, é preciso identificar que existe uma determinada dificuldade, ter consciência daquela situação. E a partir do momento que essa situação for identificada, tiver esse reconhecimento, é procurar uma ajuda profissional. De repente a pessoa, às vezes, começa a fazer associação, mas aconteceu isso porque meu pai me tratou dessa forma, minha mãe me tratou dessa forma e acaba deixando aquilo durante toda a vida e não procura uma ajuda. É preciso dar esse primeiro passo desse reconhecimento e entender que precisa de ajuda. Certo dia uma paciente me perguntou se o excesso de amor trazia problemas para o filho, porque ela falou que era muito apegada, que se dedicava muito, que tinha muito amor. Felipe, e aqui eu confesso para vocês, eu respiro psiquiatria há mais de 15 anos. Eu nunca atendi um paciente que tivesse um transtorno mental com algo relacionado a um excesso de amor. Agora, a ausência de amor, de cuidado, tá? E de aquela dedicação, isso sim pode levar a alguns traumas e tem uma relação diária com os quadros psiquiátricos que a gente atende no dia a dia. Agora, é preciso entender também o quê? Que esse excesso de cuidado, essa superproteção, pode sim levar a algum tipo de problema. Agora, é preciso entender também, eu, como psiquiatra, que vejo isso no dia a dia, que essas sequelas dos traumas podem ser avassaladoras na vida da criança e persistir na vida adulta. E como pai, eu particularmente, eu prefiro pecar um pouquinho por um excesso de cuidado, porque eu sei que o quê? Que esse cuidado, um pouco dessa proteção a mais, é bem mais tranquila de ser trabalhado lá na frente, caso seja necessário, do que favorecer aí, facilitar com que a criança seja submetida a um trauma e às suas severas consequências. Os traumas estão, na maioria, relacionados à violência sofrida, por exemplo, na infância, doutor? Várias situações, né? Separação dos pais, conflito entre famílias, bullying, violência física, abuso sexual. Na realidade, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz perto das nossas crianças. Elas observam tudo. E elas acabam que elas não têm um discernimento daquela situação diferente do adulto. Isso aconteceu, eu entendo que é um problema do momento. Não, elas acabam guardando aquilo. E aquilo pode ficar em nível de subconsciente e levar lá para a vida adulta. E aí, Felipe, a gente fala, mas por que hoje as crianças, os adolescentes estão com a saúde mental debilitada? Porque nós, pais, não estamos com a nossa saúde mental em dia. A nossa sociedade ela está muito comprometida, tá? Há uma competitividade imensa, tá? Preconceito absurdo hoje de várias esferas, tá? Seja na cor da pele, na
orientação sexual, na questão da própria relação ali mesmo com a saúde mental, tá? Então a gente vive hoje o que? Numa competitividade, nessa situação onde favorece o quê? Exatamente faz com que a criança ela cresça naquela insegurança, tá? Então é preciso o quê? Identificar que os pais observem a sua postura dentro de casa para procurar mudar e pedir ajuda para eles e levar os filhos para obter uma ajuda profissional, se necessário. Muito obrigado, então, pela participação e pelas orientações. O médico psiquiatra Vicente Gomes, seja sempre bem-vindo. Até a próxima segunda. Eu que agradeço a oportunidade sempre, que Deus nos abençoe e nos proteja. Até a próxima segunda. Amém.